From the Conference Center at Temple Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo em Salt Lake City, esta é a sessão da manhã de domingo da Conferência Geral Anual 186 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à sessão da manhã de domingo da Conferência Geral Anual número 186 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Thomas S. Monson, que preside a conferência, pediu-me que eu dirigisse essa sessão. Estendemos nossa saudação e nossas bênçãos aos que participam desta conferência no mundo todo, por meio do rádio, da televisão, da internet ou de transmissão via satélite. Reconhecemos com gratidão as autoridades gerais e os líderes gerais que estão presentes nesta manhã. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mormon, sob a regência de Mark Wilberg, com Andrew Answorth e Clay Christiansen ao órgão. O coro deu início a esta sessão cantando Let Zion in Her Beauty Rise e nos agraciará agora com A Alva Rompe. A oração de abertura será então oferecida pelo Elder Anthony D. Perkins, dos 70, e logo após o coro cantará Vou cumprir o plano de Deus.
Our Father who art in heaven, we are Nosso Pai que estás no céu, somos gratos por estarmos reunidos aqui neste dia. Somos gratos pela restauração do Evangelho e pela manhã pela alva ter rompido. Agradecemos por teu filho, pelo teu profeta José Smith e pelo Evangelho ter sido restaurado em sua plenitude. Agradecemos pelas chaves do sacerdócio terem sido restauradas e também pelo livro de Mórmon para prestar testemunho de teu filho. Hoje, milhões de teus filhos reunidos aqui e em seus lares, estamos aqui para ouvir os teus servos. Oramos para que tuas bênçãos fortaleçam teu profeta, o presidente Thomas S. Monson, que possa também fazer isso como o rei Benjamim da antiguidade. Que nosso coração possa mudar, que não tenhamos mais o desejo de fazer o mal e fazer o bem continuamente. Invocamos a tua presença aqui conosco hoje, que possamos ser fortalecidos e aqueles que têm perguntas que possam receber suas respostas. Pedimos uma bênção para que por meio da expiação de Cristo possamos receber estas bênçãos. E oramos no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. Teremos agora o privilégio de ouvir nosso profeta, o presidente Thomas S. Monson. Após as palavras do presidente Monson, o coro cantará "Deixa a luz do sol entrar". Então teremos o prazer de ouvir a irmã Bonnie L. Oscarson, presidente-geral das moças.
Ela será seguida pelo bispo W. Christopher Waddell, do Bispado Presidente. Presidente Monson. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, antes de começar a minha mensagem formal hoje, gostaria de anunciar 4 novos templos que nos próximos meses e anos serão construídos nos seguintes lugares: Quito, Equador; Harare, Zimbábue; Belém, Brasil; e o segundo templo em Lima, Peru. Quando me tornei membro do Quórum dos 12 Apóstolos em 1963, havia 12 templos em funcionamento em toda a igreja. Com a dedicação do templo de Provo City Center há 2 semanas, agora há 150 templos em funcionamento em todo o mundo. Somos imensamente gratos pelas bênçãos que recebemos nessas casas sagradas. Agora, irmãos e irmãs, quero expressar minha gratidão pela oportunidade de compartilhar alguns pensamentos com vocês nesta manhã. Tenho pensado ultimamente a respeito de escolhas. Já foi dito que a porta da história gira em torno de pequenas dobradiças, e o mesmo se dá com a vida das pessoas. As escolhas que fazemos determinam nosso destino. Quando deixamos nossa existência pré-mortal e entramos na imortalidade, trouxemos conosco o dom do arbítrio. Nosso objetivo é alcançar a glória celestial. As escolhas que fazemos, em grande parte, vão determinar se alcançaremos ou não o nosso objetivo. Muitos de vocês conhecem o clássico romance Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Vocês devem lembrar-se de que ela chegou a uma encruzilhada, tendo 2 caminhos à sua frente, cada qual se estendendo em direção oposta. Ao pensar sobre qual caminho deveria seguir, ela se deparou com o gato risonho e perguntou a ele: "Que caminho devo seguir?" O gato respondeu: "Depende do lugar para onde você quer ir. Se não sabe para onde quer ir, pouco importa o caminho que vai seguir." Ao contrário de Alice, sabemos para onde queremos ir, e o caminho que vamos tomar realmente importa, pois o caminho que tomamos nesta vida nos leva ao nosso destino na vida futura. Tomemos a decisão de edificar dentro de nós mesmos uma fé vigorosa que será nosso mais eficaz baluarte contra os desígnios do adversário. Uma fé real, o tipo de fé que vai nos amparar e reforçar nosso desejo de escolher o que é certo. Sem essa fé, não vamos a lugar algum. Com ela, podemos alcançar nossos objetivos. Embora seja imperativo escolher com sabedoria, há momentos em que faremos escolhas insensatas. O dom do arrependimento oferecido por nosso Salvador nos permite corrigir nosso curso, para que voltemos ao caminho que vai nos levar à glória celestial que buscamos. Temos a coragem de contrariar o senso comum. Escolhemos sempre fazer o certo mais difícil, em vez do errado mais fácil. Ao ponderarmos as decisões que tomamos todos os dias em nossa vida, sejam elas quais forem, se escolhermos a Cristo, vamos ter feito a escolha certa. Que assim seja. É minha sincera e humilde oração. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. If the sun shines
Em 30 de março, há apenas um ano, o pequeno Ethan, de 2 anos de idade, nascido em American Fork, Utah, foi internado no hospital, com pneumonia e com líquido nos pulmões. 2 dias depois, seu estado tornou-se tão sério que foi preciso levá-lo de helicóptero ao Hospital Infantil da Primária, em Salt Lake City. Foi dada autorização para que sua mãe, Michelle, que estava preocupada, sentasse no banco da frente e acompanhasse seu filho. Ela recebeu um fone de ouvido para que pudesse se comunicar com as outras pessoas no helicóptero. Ela podia ouvir os médicos atendendo seu filhinho doente, e por ela mesma ser enfermeira pediátrica, conhecia o suficiente para saber que Ethan estava com problemas sérios. Nesse momento crítico, Michelle notou que eles estavam voando diretamente sobre o templo de Draper, Utah. Do ar, ela olhou além do vale e pôde ver também o templo de Jordan River, o templo de Oquirrh Mountain e até o templo de Salt Lake, à distância. Um pensamento lhe veio à mente. Você acredita ou não? A respeito dessa experiência, ela diz: tinha aprendido na primária e nas moças a respeito das bênçãos do templo e aprendido que as famílias são eternas. Em minha missão, compartilhei a mensagem sobre famílias para o bom povo do México. Fui selada no templo a meu companheiro eterno, para o tempo e para toda a eternidade. Sendo líder das moças, dei aulas a respeito da família e, na noite familiar, compartilhei histórias com os meus filhos a respeito das famílias eternas. Eu sabia dessas coisas, mas será que acreditava nelas? Minha resposta chegou tão rapidamente à minha mente quanto a pergunta. O Espírito confirmou a meu coração e à minha mente a resposta que eu já sabia. Eu acreditava sim. Naquele momento, abri meu coração a orar a meu Pai Celeste, agradecendo-lhe pelo conhecimento e pela crença que eu tinha de que verdadeiramente as famílias são eternas. Dei graças a Ele por seu Filho Jesus Cristo, que tornou isso possível. Agradeci a Ele por meu filho e deixei que meu Pai Celestial soubesse que se Ele precisasse levar meu pequeno Ethan para seu lar celestial, tudo bem. Confiava completamente em meu Pai Celestial e sabia que eu poderia ver Ethan novamente. Estava tão grata por, naquele momento de crise, ter o conhecimento e a crença de que o Evangelho era verdadeiro. Eu tive paz. Ethan ficou muitas semanas no hospital, recebendo tratamento médico especializado. A fé, as orações e o jejum de seus entes queridos, combinados com o tratamento, permitiram que ele deixasse o hospital e voltasse para casa com sua família. Hoje ele está saudável e bem. Esse momento decisivo para Michelle confirmou-lhe que aquilo que ela havia sido ensinado a ela durante toda a sua vida era mais do que simples palavras, era verdadeiro. Será que algumas vezes, sendo membros da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, ficamos tão acostumados com as bênçãos que temos recebido que falhamos em compreender plenamente o milagre e a majestade do discipulado na verdadeira Igreja do Senhor? Será que somos culpados pela falta de gratidão pelo maior dom que nos é oferecido nesta vida? O próprio Salvador ensinou: e se guardares meus mandamentos e perseverares até o fim, terás vida eterna, que é o maior de todos os dons de Deus. Cremos que essa igreja é mais do que simplesmente um bom lugar para se estar aos domingos e ouvir sobre como ser boas pessoas. É mais do que apenas um clube social cristão adorável, no qual podemos nos relacionar com pessoas de um bom padrão moral. Não é apenas um grande conjunto de ideias que os pais podem ensinar a seus filhos em casa para que se tornem pessoas responsáveis e agradáveis. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é infinitamente maior do que todas essas coisas. Pense apenas por um minuto nas declarações profundas que fazemos em nossa religião. Cremos que a mesma igreja que Jesus Cristo estabeleceu na Terra foi restaurada novamente por um profeta chamado por Deus em nossa época, e que nossos líderes são portadores do mesmo poder e da mesma autoridade que os antigos apóstolos tinham para agir em nome de Deus. Esse poder é chamado de sacerdócio de Deus. Declaramos
que, por meio dessa autoridade restaurada, podemos receber as ordenanças de salvação, como o batismo, e desfrutar o dom purificador e aperfeiçoador do Espírito Santo, que estará conosco em todos os momentos. Temos apóstolos e profetas que guiam e dirigem esta igreja por meio das chaves do sacerdócio, e cremos que Deus fala a seus filhos por meio desses profetas. Também cremos que esse poder do sacerdócio torna possível a nós fazermos convênios e recebermos ordenanças nos templos santos, as quais, algum dia, nos permitirão retornar à presença de Deus e viver com Ele para sempre. Também declaramos que, por meio desse poder, as famílias podem ser unidas para a eternidade, quando os casais entram no novo e eterno convênio do casamento, em edifícios sagrados, os quais acreditamos serem literalmente casas de Deus. Cremos que podemos receber essas ordenanças de salvação não apenas para nós mesmos, mas também para nossos ancestrais, que viveram na Terra sem ter a chance de participar dessas essenciais ordenanças de salvação. Cremos que podemos realizar ordenanças em lugar de nossos ancestrais nesses templos sagrados. Cremos que, por meio de um profeta e do poder de Deus, recebemos escrituras adicionais, que acrescentam testemunho ao que é prestado na Bíblia, de que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Reconhecemos que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é o reino de Deus e a única igreja verdadeira na Terra. É chamada de a Igreja de Jesus Cristo porque Ele é o cabeça. Esta é a sua igreja. E todas essas coisas são possíveis em virtude de seu sacrifício expiatório. Cremos que essas características únicas não podem ser encontradas em nenhum outro lugar ou organização na Terra. Mesmo que existam bondade e sinceridade em outras religiões e igrejas, nenhuma delas possui a autoridade para proporcionar as ordenanças de salvação que estão disponíveis em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Temos o conhecimento dessas coisas, mas acreditamos nelas? Se essas coisas são verdadeiras, então temos a maior mensagem de esperança e de ajuda que o mundo jamais conheceu. Acreditar nelas é uma questão de significado eterno para nós e para aqueles a quem amamos. Para crermos, precisamos levar o Evangelho de nossa mente para o nosso coração. É possível que simplesmente vivamos o Evangelho mecanicamente porque isso é esperado de nós, ou porque é a cultura na qual crescemos, ou porque é um hábito. Alguns talvez não experimentaram o que o povo do rei Benjamim sentiu ao final de seu sermão extraordinário. E todos clamaram a uma só voz, dizendo: sim, acreditamos em todas as palavras que nos disseste, e também sabemos que são certas e verdadeiras. Por causa do Espírito do Senhor onipotente, que efetuou em nós, ou melhor, em nosso coração, uma vigorosa mudança, de modo que não temos mais a disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. Todos nós devemos procurar ter nosso coração e nossa própria natureza transformados, de forma que não tenhamos mais o desejo de seguir os caminhos do mundo, mas agradar a Deus. A verdadeira conversão é um processo que ocorre ao longo do tempo e envolve a boa vontade de exercer fé. Vem quando buscamos as Escrituras, em vez da internet. Surge quando somos obedientes aos mandamentos de Deus. Ela vem quando servimos aos outros ao nosso redor. A conversão vem a partir da oração profunda, da frequência regular ao templo e do cumprimento fiel das responsabilidades dadas a nós por Deus. Exige consistência e esforço diário. Frequentemente me perguntam, qual é o maior desafio que os jovens enfrentam hoje? Respondo que, a meu ver, é a influência sempre presente do grande, espaçoso e difícil em sua vida. Se o livro de Mórmon foi escrito especificamente para nossos dias, então certamente não podemos esquecer a relevância que tem para todos nós as mensagens na visão que Lehi teve da árvore da vida e dos efeitos daqueles que, dentro do grande, espaçoso edifício, apontavam o dedo e zombavam. O que é mais doloroso para mim é a descrição daqueles que já tinham avançado com esforço em meio às trevas no caminho estreito e apertado,
que haviam se apegado à barra de ferro e que tinham alcançado seu objetivo e que começavam a provar o fruto delicioso da árvore da vida. A Escritura diz que aqueles com vestimentas finas que estavam no grande e espaçoso edifício tinham uma atitude de escárnio e apontavam o dedo para aqueles que haviam chegado e comiam do fruto. E os que haviam experimentado do fruto ficaram envergonhados por causa dos que zombavam deles e desviaram-se por caminhos proibidos e perderam-se. Esses versículos descrevem aqueles de nós que já têm o Evangelho de Jesus Cristo em sua vida. Quer tenhamos nascido neste caminho ou tenhamos lutado em meio à escuridão para encontrá-lo, provamos o fruto que é mais precioso e mais desejável e que tem o potencial de trazer a nós a vida eterna, a maior de todas as dádivas de Deus. Precisamos apenas continuar nos banqueteando e não dar atenção àqueles que zombam de nossas crenças, ou os que se deleitam em criar dúvidas, ou que procuram achar falhas nos líderes da igreja ou na doutrina. É uma decisão que tomamos diariamente, escolher a fé em vez da dúvida. O Elder M. Russell Ballard nos exortou: fiquem no barco, usem seus coletes salva-vidas e segurem-se com as duas mãos. Sendo membros da verdadeira Igreja do Senhor, já estamos no barco. Não temos que pesquisar as filosofias do mundo para encontrar a verdade que nos dará conforto, ajuda e orientação que nos leva em segurança em meio às provações da vida. Já temos essa verdade. Da mesma forma que a mãe de Ethan examinou suas crenças adquiridas por tanto tempo e foi capaz de declarar, em um momento de crise, "Eu creio", nós também podemos fazê-lo. Presto testemunho de que ser membros do Reino do Senhor é uma dádiva de valor imensurável. Testifico que as bênçãos e a paz que o Senhor tem reservadas para aqueles que são obedientes e fiéis excedem tudo o que a mente humana pode conceber. Deixo com vocês o meu testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Alguns anos atrás, foi pedido à nossa filha e ao nosso genro que juntos dessem uma aula a uma classe da primária com 5 meninos muito ativos de 4 anos de idade. Nossa filha dava a aula e nosso genro determinava as regras. E os dois faziam o melhor que podiam para manter uma sensação de calma em meio ao caos ocasional, a fim de ensinar os princípios do Evangelho para as crianças. Durante uma aula especialmente difícil, após vários avisos a um menino com muita energia, nosso genro acompanhou para fora da classe. Quando estavam do lado de fora, prestes a conversar a respeito do comportamento do menino e da necessidade de encontrar seus pais, o menino interrompeu meu genro antes que ele pudesse dizer alguma palavra, e com a mão para o ar e com grande emoção disse: "Às vezes, é muito difícil para mim pensar em Jesus." Em nossa jornada pela mortalidade, por mais glorioso que seja o nosso destino e por mais emocionante que seja a nossa jornada, todos estaremos sujeitos a provações e dores ao longo do caminho. O Elder Joseph B. Wirthley ensinou: cada um de nós tem a sua hora de tristeza. Em uma ocasião ou noutra, todo mundo tem de experimentar a tristeza. Ninguém está isento. O Senhor, em sua sabedoria, não protege ninguém das mágoas e da tristeza. Viajarmos em paz ou não nessa estrada depende, em grande parte, se também temos dificuldade ou não para pensar em Jesus. A paz de espírito, a paz de consciência e a paz de coração não são determinadas por nossa habilidade para evitar provações, dores ou sofrimento. Apesar de nosso apelo sincero, nem todas as tempestades vão mudar seu curso, nem todas as enfermidades vão ser curadas, e pode ser que não entendamos todas as doutrinas, princípios ou práticas ensinados pelos profetas, videntes e reveladores. No entanto, foi-nos prometida a paz, com uma condição associada. No Evangelho de João, o Salvador ensinou que, apesar das tribulações da vida, podemos ter bom ânimo, podemos ter esperança e não precisamos ter medo, porque Ele declarou: "Em mim tenhais paz." A fé em Jesus Cristo e em seu sacrifício expiatório é e sempre será o primeiro princípio do Evangelho e o alicerce sobre o qual nossa esperança por paz neste mundo e vida eterna no mundo vindouro é edificada. Para ajudar-nos em nossa busca por paz em meio aos desafios diários da vida, foi-nos dado um padrão simples para manter nossos pensamentos concentrados no Salvador, que disse:
Aprende de mim e ouve minhas palavras. Anda na mansidão de meu espírito e terás paz em mim. Eu sou Jesus Cristo. Aprender, ouvir e andar. 3 passos com uma promessa. Primeiro, aprende de mim. Em Isaías lemos: irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine acerca dos seus caminhos. Nos vários templos espalhados pela terra, aprendemos sobre Jesus Cristo e sobre seu papel no plano do Pai, como o Criador deste mundo, como o nosso Salvador e Redentor e como a fonte de nossa paz. O presidente Monson ensinou: o mundo pode ser um lugar desafiador e difícil de viver. Se todos formos à casa sagrada de Deus, se nos lembrarmos dos convênios que nela fizemos, seremos mais capazes de suportar todas as provações e de sobrepujar cada tentação. Nesse santuário sagrado, encontraremos paz. Durante uma designação para participar de uma conferência de destaque enquanto servia na América do Sul, conheci um casal que estava de luto pela morte de seu recente bebê. Foi uma entrevista no decorrer da conferência que conheci o irmão Tumiri e soube de sua perda. Ao conversarmos, ele compartilhou que não apenas estava triste com a morte de seu filho, mas estava devastado ao pensar que nunca mais o veria novamente. Ele explicou que, como membros relativamente novos da igreja, eles economizaram dinheiro suficiente para ir ao templo uma vez, antes do nascimento de seu filho, e selaram-se como casal e também as suas 2 filhas. Ele então descreveu que estavam economizando dinheiro para voltar ao templo, mas que ainda não tinham conseguido levar seu filho para que também fosse selado a eles. Reconhecendo um possível mal-entendido, expliquei que ele veria seu filho novamente se permanecesse fiel, porque a ordenança de selamento que o havia unido à esposa e às filhas era o suficiente para uni-lo também a seu filho, que nasceu no convênio. Espantado, ele me perguntou se isso era realmente verdade. Eu confirmei que era. Ele então me perguntou se eu podia falar com sua esposa, que estava inconsolável havia 2 semanas, desde a morte do filho. No domingo à tarde, após a conferência, encontrei-me com a irmã Tumiri e expliquei-lhe essa gloriosa doutrina. Com a dor de sua perda ainda recente, mas agora com um vislumbre de esperança, ela, em lágrimas, perguntou: vou realmente poder segurar meu pequenino em meus braços novamente? Ele realmente é meu para sempre? Assegurei-lhe que se guardasse os convênios que fizera, o poder selador encontrado no templo que funciona devido à autoridade de Jesus Cristo, iria de fato permitir que ela reencontrasse seu filho e que o segurasse em seus braços novamente. A irmã Tumiri, embora tivesse desolada pela morte do filho, saiu de nossa reunião com lágrimas de gratidão e cheia de paz, por causa das ordenanças sagradas do templo, que são possíveis graças ao nosso Salvador e Redentor. Todas as vezes que vamos ao templo, em tudo que ouvimos, fazemos e dizemos, em cada ordenança na qual participamos e em cada convênio que fazemos, somos direcionados para Jesus Cristo. Sentimos paz ao ouvir suas palavras e aprendemos com o seu exemplo. O presidente Hinckley ensinou: vão à casa do Senhor e lá sentirão o seu espírito. Entrarão em harmonia com ele e experimentarão uma paz que não se encontra em nenhum outro lugar. Segundo, ouve minhas palavras. Lemos no Doutrina e Convênios, seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos, é o mesmo. Desde os dias de Adão, passando por todas as eras até nosso profeta atual, Thomas Spencer Monson, o Senhor tem falado por meio de seus representantes autorizados. Aqueles que decidem ouvir e obedecer as palavras do Senhor, faladas por meio de seus profetas, encontrarão segurança e paz. No livro de Mormon, encontramos muitos exemplos, como a Sister Oscarson já disse, sobre a importância de seguir conselhos proféticos e ficar ao lado do profeta, incluindo uma lição que aprendemos com a visão de lei da árvore da vida, encontrada em 1 Nefe, capítulo 8. O edifício nunca esteve tão cheio, o barulho proveniente de suas janelas abertas jamais foi tão desorientador, escarnecedor e confuso quanto nos dias atuais. Nessa passagem, lemos a respeito de 2 grupos de pessoas e de sua reação aos gritos provenientes do edifício. Começando no versículo 26, lemos: e eu também olhei em redor e vi,
Na outra margem do rio de água, um grande e espaçoso edifício. Estava cheio de gente, e sua atitude era de escárnio, e apontava um dedo para aqueles que haviam chegado e comiam do fruto. E os que haviam experimentado do fruto ficaram envergonhados por causa dos que zombavam deles, e desviaram-se por caminhos proibidos e perderam-se. No versículo 33, lemos a respeito de outros que tiveram uma reação diferente ao escárnio e à zombaria que vinha do edifício. Ele explicou que aqueles que estavam no edifício apontavam-lhe o dedo, zombando dele e dos que também comiam do fruto. Eles, porém, não lhes deram atenção. Uma diferença chave entre aqueles que envergonharam-se, desviaram-se e acabaram se perdendo, e aqueles que não deram ouvidos ao escárnio do edifício e permaneceram com o profeta, é encontrada em duas frases. Primeiro, os que haviam experimentado, e segundo, dos que também comiam do fruto. O primeiro grupo chegou à árvore e permaneceu com o profeta por um tempo, mas apenas experimentou do fruto. Por não comerem do fruto continuamente, permitiram que os insultos provenientes do edifício os afetassem, afastando-os do profeta e levando-os por caminhos proibidos, onde se perderam. Em contraste com aqueles que apenas experimentaram e se afastaram, estavam aqueles que foram encontrados comendo continuamente do fruto. Esses indivíduos ignoraram a comoção do edifício, permaneceram ao lado do profeta e apreciaram a segurança e a paz que acompanharam essa decisão. Nosso compromisso com o Senhor e com seus servos não pode ser parcial. Se assim for, tornamos-nos vulneráveis àqueles que buscam destruir nossa paz. Ao ouvirmos o Senhor por intermédio de seus servos autorizados, permanecemos em lugares santos e não podemos ser movidos. O adversário oferece soluções falsas que podem parecer providenciar respostas, mas que nos levam para ainda mais longe da paz que buscamos. Ele oferece uma ilusão que aparenta ser legítima e segura, mas que assim, como o grande e espaçoso edifício, cairá, destruindo todos os que procuram paz dentro de suas paredes. A verdade é encontrada na simplicidade de uma música da primária. Diz o profeta: guarda os mandamentos, seguro estarás e em paz. Terceiro, anda na mansidão de meu espírito. Não importa quão distante nos desviemos do caminho, o Senhor nos convida a voltar a Ele e a andar com Ele. O convite para andar com Jesus Cristo é um convite para acompanhá-lo até o Getsemane, do Getsemane até o Calvário, e do Calvário até o Jardim do Sepulcro. É um convite para observarmos e aplicarmos seu grande sacrifício expiatório, cujo alcance é tão individual quanto infinito. É um convite para arrepender-nos, para confiarmos em seu poder purificador e para agarrar-nos a seus braços amorosos, que estão estendidos para nós. É um convite para ficarmos em paz. Todos sentimos em algum momento da vida a dor e a angústia associadas ao pecado e à transgressão. Pois se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. No entanto, ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, se aplicarmos a expiação de Jesus Cristo e andarmos com Ele pelo arrependimento sincero, eles se tornarão como a branca lã. Embora tenhamos sido sobrecarregados com culpa, obteremos paz. Alma, o filho, foi compelido a confrontar seus pecados quando foi visitado por um anjo do Senhor. Ele descreveu sua experiência com essas palavras: minha alma estava atribulada no mais alto grau e atormentada por todos os meus pecados. Vi que me havia rebelado contra meu Deus e que não guardara seus santos mandamentos. Por mais graves que tenham sido seus pecados, e em meio a esse sofrimento, ele continuou: lembrei-me também de ter ouvido meu pai profetizar aos povos sobre a vinda de um Jesus Cristo, um Filho de Deus, para expiar os pecados do mundo. Clamei em meu coração: ó Jesus, tu que és Filho de Deus, tem misericórdia de mim. E não obtive a remissão de meus pecados até rogar por misericórdia ao Senhor Jesus Cristo. Mas eis que clamei a Ele e achei paz para minha alma. Assim como alma, também encontramos paz para nossa alma ao andar com Jesus Cristo, ao arrepender dos nossos pecados e a aplicar seu poder de cura em nossa vida. A paz que buscamos requer mais do que desejo. É necessária a ação de nossa parte, aprender sobre Jesus Cristo, ouvir suas palavras e andar com Ele. Talvez não tenhamos habilidade para controlar tudo o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar como aplicamos o padrão que o Senhor providenciou para adquirirmos paz. Um padrão que facilita pensar constantemente em Jesus.
Testifico que Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida, e que apenas por meio dele podemos obter a verdadeira paz nesta vida e a vida eterna no mundo vindouro. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ao sinal do regente, a congregação ficará de pé e cantará com o coro A Deus, Senhor e Rei. Após o hino, ouviremos os elders D. Todd Christofferson e Quentin L. Cook, do Quórum dos 12 Apóstolos. O coro então cantará Firmes Segui. Esta é a Conferência Geral Anual número 186 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Falo hoje sobre os pais. Os pais são fundamentais no plano divino de felicidade, e quero erguer uma voz de incentivo àqueles que se esforçam para cumprir bem esse chamado. Ao louvar e incentivar os pais e a paternidade, não desejo envergonhar ou diminuir ninguém. Concentro-me hoje simplesmente no bem que os homens podem fazer no máximo de suas responsabilidades masculinas, as de marido e de pai. David Blankenhorn, autor de Fatherless America, observou: hoje a sociedade norte-americana está basicamente dividida e é ambivalente sobre a ideia da paternidade. Algumas pessoas nem mais se lembram dela. Outras se sentem ofendidas por ela.
Outras, incluindo mais da metade dos estudiosos sobre a família, a negligenciam ou dela desdenham. Muitas outras pessoas, especificamente, não se opõem nem são convertidas a ela. Muitas pessoas gostariam que fizéssemos algo a esse respeito, mas creem que nossa sociedade simplesmente não é e nem será mais capaz de fazê-lo. Como igreja, nós acreditamos nos pais. Cremos no homem ideal que coloca sua família em primeiro lugar. Cremos que, segundo o modelo divino, o pai deve presidir a família com amor e retidão, tendo a responsabilidade de atender às necessidades de seus familiares e de protegê-los. Cremos que em suas responsabilidades familiares complementares, o pai e a mãe têm a obrigação de se ajudarem mutuamente, como parceiros iguais. Cremos que, longe de serem supérfluos, os pais são únicos e insubstituíveis. Alguns veem o bem da paternidade em termos sociais, como algo que obriga os homens a cuidar de seus filhos, impelindo-os a ser bons cidadãos e a pensar nas necessidades de outros, complementando com o investimento paterno o investimento que as mães fazem nos filhos. Em resumo, a solução para os homens é tornarem-se pais. A solução para os filhos é terem pais. A solução para a sociedade é criar pais. Apesar dessas considerações serem de fato verdadeiras e importantes, sabemos que a paternidade é muito mais do que uma invenção social ou resultado da evolução. O papel dos pais tem origem divina, iniciando com um pai nos céus e, nesta esfera mortal, com o pai Adão. Nosso Pai Celestial é a expressão perfeita e divina da paternidade. Seu caráter e seus atributos incluem bondade abundante e amor perfeito. Sua obra e sua glória são o desenvolvimento, a felicidade e a vida eterna de seus filhos. Os pais neste mundo decaído não podem de modo algum se comparar com Sua Majestade Celestial, mas em sua melhor capacidade estão se esforçando para imitá-lo. E de fato trabalham na obra dele. Eles são honrados com uma confiança notável e séria. Para nós, homens, a paternidade expõe nossas fraquezas e nossa necessidade de melhorar. A paternidade exige sacrifício, mas é uma fonte de incomparável satisfação, mesmo de alegria. Novamente, o modelo supremo é nosso Pai Celestial, que nos amou, seus filhos espirituais, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para nossa salvação e exaltação. Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Os pais manifestam esse amor quando entregam sua vida dia após dia, trabalhando para servir e manter sua família. Talvez o trabalho mais importante de um pai seja o de voltar o coração de seus filhos para o Pai Celestial. Se por meio de seu exemplo, assim como de suas palavras, um pai puder demonstrar o que significa ser fiel a Deus na vida cotidiana, esse pai terá dado a seus filhos a chave para alcançar a paz nesta vida e a vida eterna no mundo vindouro. O pai que lê as Escrituras para os filhos e com eles, os familiariza com a voz do Senhor. Nas Escrituras encontramos uma ênfase repetida sobre a obrigação que o pai tem de ensinar seus filhos. E também, se em Sião ou em qualquer de suas estacas organizadas houver pais que, tendo filhos, não os ensinarem a compreender a doutrina do arrependimento, da fé em Cristo, o Filho do Deus vivo, e do batismo e do dom do Espírito Santo pela imposição das mãos, quando tiverem 8 anos, sobre a cabeça dos pais seja o pecado. E também ensinarão seus filhos a orar e a andar em retidão perante o Senhor. Em 1833, o Senhor repreendeu Joseph Smith, Sidney Rigdon e Frederick G. Williams, membros da primeira presidência, por sua atenção inadequada ao dever de ensinar seus filhos. Não ensinaste luz e verdade a teus filhos, segundo os mandamentos, e aquele ser maligno ainda tem poder sobre ti, sendo essa a causa de tua aflição. O pai deve ensinar a lei e as obras de Deus novamente para cada geração. Conforme declarou o salmista, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu a nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos,
para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Sem dúvida, o ensino do Evangelho é um dever compartilhado entre o pai e a mãe, mas o Senhor é claro a mostrar que espera que o pai lidere, de modo a tornar esse ensino uma prioridade. E devemos nos lembrar de que trabalhar e divertir-se juntos podem ser uma forma importante de ensinar. O Senhor espera que o pai ajude a moldar seus filhos e os filhos querem e precisam de um modelo. Eu mesmo fui abençoado com um pai exemplar. Lembro-me de que quando era um menino de 12 anos, meu papai candidatou-se para a Câmara dos Vereadores em nossa comunidade bem pequena. Ele não fez uma campanha eleitoral extensa. Tudo de que me lembro é que papai fez com que meus irmãos e eu distribuíssemos panfletos de porta em porta, convidando o povo a votar em Paul Christopherson. Havia certo número de adultos para quem entreguei um panfleto que comentaram que Paul era um homem bom e honesto e que não teriam dificuldades em votar nele. Meu coração de menino encheu de orgulho por meu pai. Senti confiança e desejo de seguir seus passos. Ele não era perfeito, ninguém é, mas era honrado e bom e um exemplo ao qual um filho aspira. Disciplina e correção são parte do ensino. Conforme Paulo disse, o Senhor corrige ao que ama. Mas ao aplicar a disciplina, o pai deve exercer um cuidado especial para que não haja nada que se assemelhe ao abuso, que jamais é justificado. Ao corrigir, a motivação do pai deve ser o amor e a orientação recebida pelo Espírito Santo. Reprovando prontamente com firmeza, quando movido pelo Espírito Santo, e depois mostrando então um amor maior por aquele que repreendeste, para que ele não te julgue seu inimigo, para que ele saiba que tua fidelidade é mais forte que os laços da morte. Disciplina no padrão divino não tem tanto a ver com punição, mas está relacionada a ajudar um ente amado no caminho do autodomínio. O Senhor ensinou que todos os filhos têm o direito de receber de seus pais o seu sustento até alcançarem a maioridade. Prover o sustento é uma atividade consagrada. Prover o sustento da família, embora geralmente exija que se fique algum tempo longe dela, não é inconsistente com a paternidade, mas é a essência de ser um bom pai. Trabalho e família são responsabilidades que se sobrepõem. Obviamente, isso não justifica que um homem negligencie sua família em favor de sua carreira, ou, no outro extremo, que um homem não se esforce e se contente em transferir sua responsabilidade para outros. Reconhecemos a agonia dos homens que são incapazes de encontrar meios de sustentar adequadamente sua família. Não é uma vergonha que, em um dado momento, apesar de seus melhores esforços, alguns não sejam capazes de cumprir todos os deveres e responsabilidades de um pai. Enfermidades, falecimentos e outras circunstâncias podem exigir adaptações específicas. Outros parentes devem oferecer ajuda quando necessário. Amar a mãe de seus filhos e demonstrar esse amor são duas das melhores coisas que um pai pode fazer por seus filhos. Isso reafirma e fortalece o casamento, que é o alicerce da vida e da segurança da família. Alguns homens são pais de criação ou adotivos. Muitos deles se esforçam grandemente e dão o melhor de si em um papel frequentemente difícil. Honramos aqueles que fazem com amor, paciência e sacrifício tudo o que pode ser feito para atender às necessidades individuais e familiares. Observemos que o próprio Deus confiou seu Filho unigênito a um pai de criação. Sem dúvida, um pouco do crédito vai para José, pelo fato de que, enquanto se desenvolvia, crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Convidamos os meios de comunicação e de entretenimento a retratar com mais frequência pais dedicados e capazes, que realmente amam sua esposa e que, de modo inteligente, guiam seus filhos, ao invés de frequentemente mostrar como pais homens confusos, ou atrapalhados, ou aqueles que sempre causam problemas.
Aos filhos com problemas familiares dizemos, isso não os torna menos importantes. Às vezes, os desafios são uma indicação do que o Senhor confia em vocês. Ele pode ajudá-los diretamente ou por meio de outras pessoas a lidar com suas dificuldades. Vocês podem se tornar a geração, talvez a primeira em sua família, em que os padrões divinos que Deus ordenou às famílias, de fato tomem forma e abençoem todas as gerações depois de vocês. Aos rapazes, reconhecendo o papel que terão como provedores e protetores, dizemos, preparem-se agora, sendo diligentes na escola e planejando-se para continuar os estudos após o ensino médio. O estudo, seja em uma universidade, escola técnica, curso de aprendiz ou em outro curso semelhante, é a chave para se desenvolver as habilidades e as capacidades de que necessitarão. Aproveitem as oportunidades de aproximarem-se de pessoas de todas as idades, inclusive crianças, para aprender a estabelecer relacionamentos sadios e recompensadores. Isso normalmente significa conversar face a face com as pessoas e às vezes fazer coisas juntos, e não apenas aperfeiçoar suas habilidades enviando mensagens de texto. Vivam de modo a que, quando se tornarem adultos, tragam pureza a seu casamento e para seus filhos. Para todos da nova geração, dizemos, qualquer que seja para você a classificação de seu pai, na escala bom, melhor, excelente, e prevejo que a classificação vai subir ao se tornarem mais velhos e sábios, decidam honrar seu pai e sua mãe por meio do modo como vocês vivem. Lembrem-se do anseio de um pai, conforme expressado por João. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Sua retidão é a maior honra que um pai pode receber. A meus irmãos, os pais nesta igreja, digo que sei que gostariam de ser pais melhores. Eu sei que eu gostaria. Mesmo assim, apesar de nossas limitações, continuemos adiante. Deixemos de lado as noções exageradas de individualismo e de autonomia presentes na cultura de hoje e pensemos primeiro na felicidade e no bem-estar do próximo. Sem dúvida, apesar de nossa inadequação, nosso Pai Celestial nos magnificará e tornará frutíferos nossos esforços simples. Sinto-me fortalecido por uma história que apareceu na revista New Era há alguns anos. O autor escreveu: quando eu era jovem, nossa pequena família morava em um apartamento de um quarto no segundo andar. Eu dormia no sofá da sala de estar. Meu pai, um operário siderúrgico, saía para o trabalho bem cedo todos os dias. Todas as manhãs ele me cobria e parava por um minuto. Eu estava meio acordado quando percebia meu pai de pé, ao lado do sofá me observando. Eu acordava lentamente e ficava envergonhado de vê-lo ali. Eu tentava fingir que ainda estava dormindo. Descobri que, enquanto estava de pé ao lado de minha cama, ele estava orando por mim, com toda a atenção, energia e concentração. Meu pai orava por mim todas as manhãs. Ele orava para que eu tivesse um bom dia, que eu fosse protegido e que eu aprendesse e que me preparasse para o futuro. E como ele ficaria longe de mim até anoitecer, ele orava pelos professores e pelos amigos com quem eu estaria naquele dia. A princípio, eu não entendia muito bem o que meu pai fazia todas aquelas manhãs quando orava por mim, mas quando cresci pude sentir seu amor e seu interesse por mim e por tudo o que eu fazia. Essa é uma de minhas lembranças preferidas. Foi apenas anos mais tarde, depois que me casei, tive filhos e os visitava em seu quarto enquanto estavam dormindo e orava por eles, que compreendi completamente como meu pai se sentia a meu respeito. Alma testificou a seu filho: eis que te digo, que sem dúvida será Cristo quem virá. Sim, ele vem proclamar boas novas de salvação a seu povo. E agora, meu filho, este foi o ministério para o qual foste chamado: declarar estas boas novas a este povo, a fim de preparar-lhes a mente, ou melhor, a fim de que preparem a mente de seus filhos, para ouvirem a palavra na hora de sua vinda. Esse é o ministério dos pais hoje.
Que Deus os abençoe e os torne capazes de assim fazer. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A propagação do plano de salvação do Senhor durante esta dispensação da plenitude dos tempos está quase além da compreensão. Isso é exemplificado no anúncio feito pelo presidente Thomas S. Monson nesta sessão de conferência a respeito dos 4 novos templos. Quando o presidente Monson foi chamado como apóstolo em 1963, havia 12 templos em funcionamento no mundo. Com a dedicação do templo de Provo City Center, há agora 150 e haverá 177 quando todos os templos anunciados forem dedicados. Isso é motivo de humilde alegria para nós. Há 180 anos, neste mesmo dia, 3 de abril de 1836, uma magnífica visão foi dada a Joseph Smith e a Oliver Cowdery no templo de Kirtland. Isso ocorreu apenas uma semana após a dedicação do templo. Nessa visão, eles contemplaram o Senhor que estava de pé no parapeito do púlpito do templo. Entre outras coisas, o Salvador declarou: "Que se regozije o coração de todo o meu povo, que com sua força construiu esta casa ao meu nome. Pois eis que aceitei esta casa, e meu nome aqui estará. E manifestar-me-ei a meu povo com misericórdia nesta casa." Naquela ocasião sagrada, antigos profetas apareceram, inclusive Elias, que conferiu as chaves essenciais para as ordenanças do templo. Temos uma ideia da alegria dos membros e dos missionários com o anúncio dos templos de Quito, Equador, Harare, Zimbábue, Belém, Brasil, e um segundo templo em Lima, Peru, tendo por base o que aconteceu em Bangkok, Tailândia, há 1 ano, quando o templo de lá foi anunciado. A irmã Shelley Sr., esposa do presidente da missão Tailândia na época, David Sr., enviou um e-mail para a família e para os amigos dizendo que após ouvir o anúncio do templo pelo presidente Monson, houve 12 horas de insônia e muitas lágrimas de felicidade. Eles telefonaram para os assistentes da missão às 23h30 para informá-los. Os assistentes ligaram para todos os missionários. A notícia que chegou de volta foi que todos os missionários acordaram no meio da noite e começaram a pular de alegria na cama. A irmã Senior, de maneira bem-humorada, pediu à família e aos amigos: "Por favor, não contem para o departamento missionário." A resposta profundamente espiritual dos membros da Tailândia foi igualmente forte. Estou certo de que houve uma preparação espiritual no coração e no lar dos santos, onde serão localizados esses novos templos anunciados, e manifestações do céu os prepararam. Na Tailândia, a irmã Senior tinha alguns espelhos de mão especiais que usava para dar instruções, especialmente às sísteres. Havia um templo gravado no espelho com a frase: "Veja a si mesma no templo." Quando as pessoas olhavam para o espelho, viam a si mesmas no templo. Os seniors ensinaram os pesquisadores e os membros a se imaginarem no templo e a fazerem as mudanças de vida e a preparação espiritual necessárias para atingir essa meta. Meu desafio esta manhã é que cada um de nós, onde quer que moremos, vejamos a nós mesmos no templo. O presidente Monson declarou: "Até vocês terem entrado na casa do Senhor e recebido todas as bênçãos que os aguardam ali, não terão obtido tudo o que a igreja tem a oferecer." As bênçãos mais importantes e sublimes de nossa condição de membros da igreja são as que recebemos nos templos de Deus. Apesar da falta de retidão no mundo hoje, vivemos em uma época sagrada e santa. Ao longo dos séculos, os profetas, com amor e com anseio no coração, descreveram nossos dias. O profeta Joseph Smith, citando Obadias no Velho Testamento e 1 Pedro no Novo Testamento, reconheceu o grande propósito de Deus em proporcionar o batismo pelos mortos, permitindo-nos ser salvadores no Monte Sião.
O Senhor fez com que nosso povo prosperasse e forneceu os recursos e a orientação profética para que sejamos valentes no exercício de nossas responsabilidades no templo, tanto para com os vivos como para com os mortos. Por causa do Evangelho restaurado de Jesus Cristo, compreendemos o propósito da vida, o plano de salvação estabelecido pelo Pai para seus filhos, o sacrifício redentor do Salvador e o papel central da família na organização do céu. A combinação do aumento no número de templos e a tecnologia para cumprir nossas responsabilidades sagradas, relativas à história da família por nossos antepassados, faz deste momento o mais abençoado de toda a história. Regozijo-me com a extraordinária fidelidade de nossos jovens que fazem indexação, que encontram seus antepassados e depois realizam o trabalho do batismo e da confirmação no templo. Vocês, literalmente, estão entre os salvadores do Monte Sião que foram profetizados. Como nos preparamos para o templo? Sabemos que a retidão e a santificação são uma parte essencial da preparação para o templo. Em Doutrina e Convênio, seção 97, lemos: "E se meu povo me construir uma casa em nome do Senhor, e não permitir que nela entre qualquer coisa impura, de modo que não seja profanada, minha glória descansará sobre ela." Até 1891, o presidente da igreja assinava todas as recomendações para o templo a fim de proteger a santidade do templo. Depois disso, essa responsabilidade foi delegada aos bispos e aos presidentes de estaca. É nosso grande desejo que os membros da igreja vivam de modo a serem dignos de uma recomendação para o templo. Por favor, não vejam o templo como algo distante e talvez como um objetivo inatingível. Ao trabalharem em conjunto com o bispo, a maioria dos membros pode alcançar todos os requisitos de integridade em um período relativamente curto de tempo, se tiverem a determinação de se qualificar, de se arrepender das transgressões. Isso inclui estarmos dispostos a nos perdoar e a não nos concentrar em nossas imperfeições ou em nossos pecados como algo que sempre nos desqualifica de entrar no templo sagrado. A expiação do Salvador foi realizada por todos os filhos de Deus. Seu sacrifício redentor satisfaz as exigências da justiça para todos os que verdadeiramente se arrependem. As Escrituras descrevem isso de maneira muito bela. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E nunca mais me lembrarei deles. Nós lhes asseguramos que viver princípios justos trará a você e a sua família felicidade, satisfação e paz. Membros, tanto adultos quanto jovens, atestam sua dignidade ao responderem às perguntas da recomendação para o templo. O requisito essencial é aumentar nosso testemunho de Deus o Pai, de seu Filho Jesus Cristo e da restauração de seu Evangelho e sermos ministrados pelo Espírito Santo. As bênçãos do templo são imensuráveis. As principais bênçãos do templo são as ordenanças de exaltação. O plano do Evangelho está relacionado à exaltação e inclui fazer e guardar convênios sagrados com Deus. Com exceção do batismo e da confirmação, no templo essas ordenanças e esses convênios são realizados e recebidos pelos vivos. Para os mortos, todas as ordenanças e os convênios de salvação são recebidos no templo. Brigham Young ensinou: não existe uma coisa sequer que o Senhor pudesse ter feito para a salvação da família humana que tenha deixado de fazer. Tudo o que poderia ser feito para a sua salvação, independentemente dos homens, já foi realizado por intermédio do Salvador. Os líderes da igreja organizam estacas, alas, quórums, auxiliares da igreja, missões, etc., em nossas capelas e em outros edifícios. O Senhor organiza famílias eternas somente nos templos. É claro que as pessoas com o coração quebrantado e um espírito contrito, que verdadeiramente se arrependeram de seus pecados, são totalmente aceitas pelo Senhor em sua casa santa. Sabemos que Deus não faz acepção de pessoas. Uma das coisas preciosas que amo sobre o templo é que entre aqueles que lá frequentam não há distinção de riqueza, de classe ou de qualquer outro tipo. Todos somos iguais perante Deus. Todos estão vestidos de branco para representar que somos um povo puro e justo. Todos se sentam lado a lado, com o desejo no coração de serem dignos filhos e filhas de um amoroso Pai Celestial.
Pensem, no mundo todo, mulheres e homens podem, por meio das ordenanças e dos convênios sagrados dos templos santos, retornar à presença de Deus e serem unidos para sempre. Eles fazem isso em uma bela sala sagrada de selamento que está disponível para todos os membros dignos de entrar no templo. Depois de fazerem esses convênios, eles podem ver a si mesmos no templo, olhando no espelho que fica de frente para outro espelho. Juntos, esses espelhos no templo refletem uma sucessão de imagens que parecem prolongar-se pela eternidade. Essas imagens refletidas nos ajudam a contemplar os pais, os avós e todas as gerações anteriores. Elas nos ajudam a reconhecer os convênios sagrados que nos unem a todas as gerações seguintes. Isso é muito significativo e começa quando você vê a si mesmo no templo. O presidente Howard W. Hunter nos aconselhou que meditemos sobre os ensinamentos grandiosos da grande oração dedicatória do Templo de Kirtland, oração que Joseph Smith disse ter lhe sido dada por revelação. É uma oração que continua a ser respondida na vida de cada um de nós, tanto individualmente quanto como famílias e como povo, devido ao poder do sacerdócio que o Senhor nos deu para usarmos em seu templo sagrado. Faríamos bem em estudar a seção 109 de Doutrina e Convênios e em seguir a admoestação do presidente Hunter de fazermos do templo do Senhor o grande símbolo de nossa condição de membro. O templo é também um lugar de refúgio, de ação de graças, de instrução, de entendimento e em todas as coisas refere-se ao reino de Deus na terra. Durante toda a minha vida, ele foi um lugar de tranquilidade e de paz em um mundo literalmente tumultuado. É maravilhoso deixar para trás os cuidados do mundo naquele ambiente sagrado. Com frequência, no templo e no trabalho de pesquisa de história da família, sentimos os sussurros e as impressões do Espírito Santo. Às vezes, no templo, o véu entre nós e aqueles que estão do outro lado do véu se torna muito tênue. Recebemos ajuda adicional em nosso empenho de sermos salvadores no Monte Sião. Há vários anos, em um templo na América Central, a esposa de uma autoridade geral emérita ajudou um pai, uma mãe e os filhos a receber os convênios eternos na sala de selamento, onde estão os espelhos do templo. Quando terminaram e olharam no espelho, ela percebeu que havia um rosto no espelho que não estava na sala. Ela perguntou à mãe e descobriu que uma filha deles havia falecido e por isso não estava ali presente fisicamente. A filha falecida foi então incluída por procuração na ordenança. Jamais subestimem a ajuda que vem do outro lado do véu nos templos. Quero que saibam o quanto sinceramente desejamos que todos façam as mudanças necessárias para que se qualifiquem para entrar no templo. Em espírito de oração, analisem a situação espiritual de sua vida. Busquem a orientação do Espírito e conversem com seu bispo sobre preparar-se para o templo. O presidente Thomas S. Monson disse: não há meta mais importante para alcançarem do que a de serem dignos de ir ao templo. Tive o privilégio de participar com o presidente Henry B. Eyring na rededicação do templo de Suva Fiji há 2 meses. Foi uma ocasião especial e sagrada. A coragem do presidente Eyring e suas fortes impressões espirituais permitiram que a rededicação ocorresse em meio ao pior ciclone já registrado no hemisfério sul. Proteção física e espiritual foram proporcionadas aos jovens, aos missionários e aos membros. A mão do Senhor estava claramente evidente. A rededicação do templo de Suva Fiji foi um refúgio contra a tempestade. Muitas vezes, quando enfrentamos as tempestades da vida, testemunhamos a mão do Senhor oferecendo proteção eterna. A primeira dedicação do templo de Suva Fiji, no dia 18 de junho de 2000, também foi extraordinária. Às vésperas do término da construção do templo, os membros do parlamento foram sequestrados por um grupo de rebeldes. O centro da cidade de Suva Fiji foi saqueado e queimado. Os militares declararam lei marcial. Como presidente da área, fui acompanhado dos 4 presidentes da estaca de Fiji e reunimos-nos com os líderes militares no quartel Rainha Elizabeth.
Depois que explicamos a respeito da dedicação, eles nos deram apoio, mas estavam preocupados com a segurança do presidente Gordon B. Hinckley. Recomendaram que fizéssemos uma pequena dedicação sem que houvesse eventos fora do templo, como a cerimônia de assentamento da pedra angular. Eles enfatizaram que qualquer pessoa que estivesse fora do templo poderia ser alvo de violência. O presidente Hinckley aprovou uma pequena sessão dedicatória com apenas a nova presidência do templo e alguns líderes locais. Outras pessoas não foram convidadas devido ao risco que corriam. No entanto, declarou enfaticamente: se vamos dedicar o templo, teremos a cerimônia de assentamento da pedra angular, porque Jesus Cristo é a principal pedra de esquina e esta é sua igreja. Quando saímos para a cerimônia de assentamento da pedra angular, não havia não-membros, crianças, a mídia ou outras pessoas presentes, mas um profeta fiel demonstrou sua coragem e resoluto comprometimento ao Salvador. Mais tarde, o presidente Hinckley, falando do Salvador, disse: não existe ninguém que se iguale a ele. Jamais existiu. Jamais existirá. Graças a Deus pelo dom de seu Filho amado, que deu a sua vida para que pudéssemos viver, e que é a pedra angular principal e inamovível de nossa fé e de sua igreja. Irmãos e irmãs, oro para que cada um de nós honre o Salvador e faça quaisquer mudanças necessárias para ver a nós mesmos em seu templo sagrado. Ao fazermos isso, que possamos realizar seus propósitos sagrados e preparar a nós e a nossa família para todas as bênçãos que o Senhor e sua igreja podem nos conceder nesta vida e na eternidade. Presto firme testemunho de que o Salvador vive. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
We are grateful to the Mormon Tabernacle Expressamos nossa gratidão ao coro do Tabernáculo Mormon pela bela música desta manhã. O último orador desta sessão será o presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência. Após suas palavras, o coro encerrará esta reunião cantando Tu, Jesus, ó Rocha Eterna. A oração de encerramento será então proferida pela irmã Carol F. McConkie, primeira conselheira na Presidência Geral das Moças. Thank you, President Monson, for these Obrigado, wonderful presidente Monson, por esses templos maravilhosos. Que bênção para a igreja, que bênção para os membros e que bênção para essas nações que recebem esses maravilhosos templos. Meus queridos irmãos e irmãs, uma das lembranças de família que me assombram mais começa com o longínquo barulho de sirenes despertando-me do sono. Pouco depois, outro som, o zumbido e o crepitar de hélices, cresce gradualmente até fazer o próprio ar tremer. Bem treinados por nossa mãe, nós, crianças, agarramos cada qual sua mala e corremos para o alto do morro até um abrigo antiaéreo. Enquanto corríamos em meio à noite escura como breu, sinalizadores verdes e brancos começaram a cair do céu para marcar os alvos para os bombardeiros. Por mais estranho que pareça, todos chamavam aqueles sinalizadores de árvores de Natal. Eu tinha 4 anos e fui testemunha de um mundo em guerra. Perto de onde minha família morava, ficava a cidade de Dresden. Seus moradores testemunharam talvez 1000 vezes o que eu tinha visto. Incêndios incontroláveis, causados por milhares de toneladas de explosivos, alastraram-se por toda a cidade de Dresden, deixando mais de 90% da cidade e deixando para trás apenas ruínas e cinzas. Em pouquíssimo tempo, a cidade que outrora era denominada Caixa de Joias deixou de existir. Erich Kästner, escritor alemão, escreveu o seguinte sobre essa destruição. Em 1000 anos foi sua beleza construída. Em uma única noite foi totalmente destruída. Na minha infância, eu não conseguia imaginar como a destruição de uma guerra que meu próprio povo começara podia jamais ser superada. O mundo ao nosso redor parecia totalmente desolado e sem qualquer futuro. Ano passado, tive a oportunidade de retornar a Dresden. 70 anos após a guerra, a cidade voltou a ser uma caixa de joias. As ruínas foram removidas e a cidade está restaurada e até aperfeiçoada. Durante a minha visita, vi uma bela igreja luterana, Frauenkirche, a igreja de Nossa Senhora. Originalmente construída no século XVIII, ela havia sido uma das joias brilhantes de Dresden, mas a guerra a reduzira a uma pilha de escombros. Por muitos anos permaneceu assim, até que finalmente decidiu-se que Frauenkirche seria reconstruída. As pedras da igreja destruída, que haviam sido guardadas e catalogadas, foram utilizadas na reconstrução na medida do possível. Hoje podemos ver essas pedras enegrecidas pelo fogo, pontilhando as paredes externas. Essas cicatrizes não são apenas um lembrete da história de guerra daquele edifício, são também um monumento à esperança, um símbolo magnífico da capacidade que o homem tem de criar vida nova a partir das cinzas. Ao ponderar sobre a história de Dresden e maravilhar-me com a engenhosidade e a determinação dos que restauraram o que fora completamente destruído, senti a doce influência do Santo Espírito. Sem dúvida, pensei, se o homem pode pegar as ruínas, os escombros
e os restos de uma cidade esfacelada e reconstruir uma magnífica estrutura que se eleva para o céu, quão mais capaz é nosso Pai Todo-Poderoso de restaurar seus filhos que caíram, que se debateram em dificuldades ou que se perderam. Não importa o quanto nossa vida pareça completamente arruinada. Não importa se nossos pecados sejam como a escarlata, se a nossa amargura seja profunda, o quanto nosso coração esteja solitário, abandonado ou quebrado. Mesmo aqueles que estão sem esperança, que vivem no desespero, que traíram a confiança, que renegaram sua integridade ou que se afastaram de Deus, podem ser reconstruídos. Com exceção dos raros filhos da perdição, não há vida tão despedaçada que não possa ser restaurada. As alegres novas do Evangelho são estas. Graças ao plano eterno de felicidade proporcionado por nosso amoroso Pai Celestial e por meio do infinito sacrifício de Jesus, o Cristo, podemos não apenas ser redimidos de nosso estado decaído e restaurados à pureza, mas também transcender a imaginação mortal e tornar-nos herdeiros da vida eterna e participantes da indescritível glória de Deus. Durante o ministério do Salvador, os líderes religiosos de sua época desaprovavam o fato de Jesus passar tempo com pessoas que rotulavam de pecadores. Talvez lhes parecesse que ele tolerava ou até aceitava a conduta pecaminosa. Talvez acreditassem que a melhor maneira de ajudar os pecadores a se arrepender era condená-los e ridicularizá-los e envergonhá-los. Quando o Salvador percebeu que os fariseus e escribas pensavam, ele lhes contou uma história. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. Ao longo dos séculos, essa parábola foi tradicionalmente interpretada como uma conclamação à ação para trazermos de volta as ovelhas perdidas e estendermos a mão aos que se perderam. Embora essa interpretação, sem dúvida, seja adequada, eu me pergunto se não haveria mais do que isso. Seria possível que o propósito de Jesus, acima de tudo, e em primeiro lugar, fosse de ensinar a respeito do trabalho do bom pastor? Será que ele estava testificando a respeito do amor que Deus tem por seus filhos, que se desviaram do caminho? Será possível que a mensagem do Salvador seja de que Deus está plenamente ciente dos que se perderam e de que Ele vai encontrá-los, estender-lhes a mão e que Ele vai resgatá-los? Se for isso, o que as ovelhas precisam fazer para qualificarem-se para esse auxílio divino? Será que as ovelhas precisam saber como usar um complicado sextante para calcular suas coordenadas? Será que precisam ser capazes de usar um GPS para definir sua posição? Será que precisam ter a capacidade de criar um aplicativo para pedir socorro? Será que as ovelhas precisam do endosso de um patrocinador antes que um bom pastor vá resgatá-las? Não. Certamente que não. As ovelhas são dignas do resgate divino simplesmente por serem amadas pelo bom pastor. Para mim, de todas as Escrituras, a parábola da ovelha perdida é uma das passagens mais repletas de esperança. Nosso Salvador, o bom pastor, conhece e nos ama. Ele conhece e ama você. Ele sabe quando você está perdido
E Ele sabe quem você é. Ele conhece seu sofrimento, suas silenciosas súplicas, seus temores, suas lágrimas. Não importa como você tenha se perdido, seja por causa de suas próprias más escolhas ou por causa de circunstâncias além de seu controle. Tudo o que importa é que você é filho dele. E Ele ama você. Ele ama seus filhos. E porque Ele ama você, Ele vai encontrá-lo. Ele vai colocá-lo sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E quando levá-lo para casa, dirá para todos: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Mas você pode pensar, mas qual é o segredo? Sem dúvida tem que fazer mais do que simplesmente esperar que seja resgatado. Embora nosso amoroso Pai Celestial deseje que todos os seus filhos retornem à sua presença, Ele não vai obrigar ninguém a ir para o céu. Deus não vai resgatar-nos contra nossa própria vontade. Então, o que precisamos fazer? Seu convite é simples. Convertei-vos a mim, vinde a mim, achegai-vos a mim e chegar-me-ei a vós. É assim que mostramos a Ele que desejamos ser resgatados. Exige um pouco de fé, mas não se desespere. Se não conseguir ter fé agora, comece com a esperança. Se não puder dizer que sabe que Deus está a seu lado, pode ter esperança de que Ele esteja. Pode desejar acreditar. Isso é suficiente para começar. Depois, colocando em prática essa esperança, estenda a mão para o Pai Celestial. Deus vai estender seu amor para você, dando início a seu trabalho de resgate e transformação. Com o tempo, você vai reconhecer a mão dele em sua vida, vai sentir seu amor e o desejo de andar em sua luz e de seguir o seu caminho vai aumentar a cada passo de fé que você der. Damos a esses passos de fé o nome de obediência. Não é uma palavra muito popular nos dias atuais, mas a obediência é um conceito muito valorizado no Evangelho de Jesus Cristo. Porque sabemos que, por meio da expiação de Cristo, toda a humanidade pode ser salva pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho. À medida que nossa fé aumenta, também devemos aumentar nossa fidelidade. Citei anteriormente um escritor alemão que lamentou a destruição de Dresden. Ele também escreveu a frase: para os que não falam o idioma celestial, a tradução disso é: não existe nada de bom a menos que você o faça. Podemos falar muito eloquentemente de coisas espirituais. Podemos impressionar as pessoas com nossa interpretação intelectual aguçada de tópicos religiosos. Talvez falemos com entusiasmo sobre nossa religião e queiramos somente sonhar. Mas se nossa fé não mudar o modo como vivemos, se nossas crenças não influenciarem nossas decisões cotidianas, nossa religião é vã. E nossa fé, se não estiver morta, sem dúvida não está bem e corre perigo de vir a falecer. A obediência é a fonte de vida da fé. É pela obediência que acrescentamos luz à nossa alma. Mas às vezes acho que temos um entendimento errôneo do que é obediência. Podemos ver a obediência como um fim em si mesma, em vez de um meio de alcançar um objetivo. Ou podemos bater o martelo metafórico da obediência na bigorna de ferro dos mandamentos, no intuito de moldar aqueles que amamos
esquentando-os constantemente e malhando-os repetidas vezes para que transformem uma matéria mais santa e mais celestial. Sem dúvida, há ocasiões em que precisamos de um rígido chamado ao arrependimento. Certamente há alguns que podem ser tocados somente dessa maneira. Mas talvez haja uma metáfora diferente que possa explicar por que obedecemos aos mandamentos de Deus. Talvez a obediência não seja tanto um processo de dobrar, torcer ou martelar nossa alma para que se torne algo que não é. Em vez disso, é o processo pelo qual descobrimos do que realmente somos feitos. Fomos criados pelo Deus Todo-Poderoso. Ele é nosso Pai Celestial. Somos literalmente seus filhos espirituais. Fomos feitos de uma matéria sublime que é extremamente preciosa e altamente refinada. E assim carregamos dentro de nós a substância da divindade. Aqui na Terra, porém, nossos pensamentos e ações se tornam sobrecarregados de coisas corruptas, ímpias e impuras. O pó e a sujeira do mundo mancham nossa alma, fazendo com que nos seja difícil reconhecer e lembrar nossa herança e propósito. Mas tudo isso não pode mudar quem realmente somos. A divindade fundamental de nossa natureza permanece conosco. E no momento em que decidimos inclinar o coração para nosso amado Salvador e pôr os pés no caminho do discipulado, algo milagroso acontece. O amor de Deus enche nosso coração. A luz da verdade enche-nos a mente. E começamos a perder o desejo de pecar e não queremos mais andar em trevas. Passamos a ver a obediência não como um castigo, mas como um caminho libertador rumo a nosso destino divino. E gradualmente a corrupção, a poeira e as limitações desta terra começam a desaparecer. Por fim, o Espírito inestimável, eterno do Ser Celeste que há dentro de nós é revelado. E um fulgor de virtude torna-se a nossa natureza. Queridos irmãos e irmãs, meus queridos amigos, testifico que Deus nos vê como realmente somos e nos considera dignos de ser resgatados. Você pode achar que sua vida está em ruínas. Pode ser que tenha cometido pecados. Você pode estar com medo, com raiva, sofrendo ou torturado pela dúvida. Mas assim como o bom pastor encontra sua ovelha perdida, se você simplesmente elevar seu coração ao Salvador do mundo, Ele vai encontrá-lo. Ele vai resgatá-lo. Vai levá-lo e colocá-lo sobre os ombros dele. Vai carregá-lo de volta para casa. Se as mãos mortais podem transformar escombros em ruínas numa bela casa de adoração, então podemos ter a confiança de que nosso amoroso Pai Celestial pode e vai nos reconstruir. Seu plano é edificar-nos em algo bem maior do que somos, bem maior do que podemos imaginar. A cada passo de fé, no caminho do discipulado, cresçamos para tornar-nos os seres de glória eterna e de infinita alegria que fomos criados para nos tornar. Esse é meu testemunho e minha oração. E minha oração. No nome sagrado do nosso Mestre, no nome de Jesus Cristo. Amém.
Nosso Pai Celestial, é com gratidão que nós terminamos essa reunião. Sentimos o Espírito do Senhor em abundância. Nós somos gratos, Pai, pelas mensagens que recebemos por seus servos escolhidos, pelos profetas, videntes e reveladores. Somos muito gratos pelo nosso profeta Thomas S. Monson, que nós amamos e apoiamos com todo o nosso coração. Pai Celestial, oramos para que assim que nós seguimos adiante por essa reunião, que temos, que tudo possa penetrar em nosso coração e que possamos fazer as coisas de acordo com a sua vontade, que nós possamos ser extremamente obedientes aos seus mandamentos, que nós possamos ser verdadeiros e manter os convênios que fizemos através das ordenanças que fizemos e temos. Pai Celestial, oramos em seu sagrado nome, que somos gratos pelo seu Filho e somos gratos por tudo que ele fez por nós. Fazemos essa oração do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo. Amém. Esta foi uma transmissão da Conferência Geral Anual de número 186 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da igreja. A música foi apresentada pelo coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão foi um serviço público oferecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.